Eu quero chamar a sua atenção para o texto da palavra do nosso Deus, que se encontra em Gálatas, capítulo 6, verso 9, apenas um versículo da palavra de Deus. Gálatas, capítulo 6, verso 9. E diz assim a palavra do Senhor, Gálatas, capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Decididos a fazer o bem, é o tema de nossa mensagem. Douglas e Mariane, pela minha idade e pela idade de vocês, eu bem poderia ser pai, né, de vocês, né, e isso traria uma grande honra, né, com toda a certeza. Deus nos permitiu trabalharmos juntos, né, e estarmos juntos no ministério, né, do Senhor. E, sem dúvida alguma, para mim tem sido um grande prazer, um grande privilégio, não apenas trabalhar com vocês, mas também de privar a amizade com vocês, o companheirismo, momentos muito bons, momentos difíceis também, mas momentos muito bons na presença do Senhor. Mas toda partida implica em uma reflexão, toda partida implica em uma reflexão, o que foi feito, o que será deixado, o que vem a seguir, isso é fundamental, né, para a nossa caminhada, para o nosso prosseguimento. E este é o teor fundamental deste texto, é o teor fundamental que esse texto traz para nós. O apóstolo Paulo estava escrevendo aos Gálatas. Muitas vezes nós imaginamos a igreja da Galácia como se fosse apenas aqui a nossa igreja, digamos assim, né? Mas, na realidade, o entendimento é de que Paulo estava escrevendo às igrejas, né, da região da Galácia, mas não a Galácia, diríamos, étnica, né, mas que tinha a sua localização geográfica dentro da hoje Turquia. Mas a Galácia é o conjunto de cidades, né, que formavam esta região específica do Império Romano de então. Até pelo fato de que nós temos, então, um embasamento bíblico para isso. Quando abrimos em Atos, capítulo 13, a partir do verso 14, e vamos até o capítulo 14, verso 21, nós vemos o apóstolo Paulo pregando e plantando igrejas nas cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, onde o evangelho foi pregado e igrejas foram plantadas ali. O objetivo de Paulo, ao escrever aos Gálatas, era combater a heresia que estava presente na igreja. E a heresia era um chamado para uma volta a quê? Uma volta à lei, uma volta ao judaísmo, às prescrições do judaísmo. Aqueles Gálatas, aqueles cristãos estavam sendo influenciados por ideias de que Cristo não era suficiente para a salvação. Era necessário algo mais, era necessário voltar ao judaísmo, era necessário que houvesse circuncisão, que houvesse a obediência de ritos judaicos, de uma fé judaica para complementar a justificação dada por Cristo. Cristo não era, portanto, suficiente, era preciso algo mais, era preciso fazer o esforço pessoal para chegar, portanto, à presença do Senhor. Paulo está muito preocupado com essa questão. Ele está muito aflito com a igreja, porque ele não conseguia entender como a igreja tinha recebido tão bem, ou as igrejas a quem ele se dirige, como eles tinham recebido tão bem o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, e agora estavam voltando para a lei, voltando para preceitos que eles achavam necessários para que houvesse a salvação. Paulo está preocupado porque o essencial, o fundamental, a única questão que era fundamental e que é fundamental para a nossa fé é Cristo Jesus, e não práticas da lei ou obediência a rituais diversos. Paulo está preocupado com isso. E talvez seja por isso que Paulo, nessa carta, tem um detalhe interessante. É a única carta em que Paulo não faz nenhum elogio à igreja.
Interessante, nas outras cartas, Paulo apresenta elogios à igreja, né, às igrejas a que ele se dirige, mas aos Gálatas ele não apresenta nenhum elogio. Ele não fala nada, ele não destaca nada assim que ele possa elogiar a igreja. Paulo estava tão preocupado, tão aflito com eles, tentando ou aceitando tentar colocar um complemento à salvação, que ele está, então, preocupado, sim, em levar a igreja de volta ao caminho, de volta à direção, que era a direção em Cristo Jesus, o Senhor. Um cuidado que nós devemos ter hoje, porque não apenas, e não é a questão apenas voltar para o judaísmo, mas muitas vezes passamos a confiar em ritos, passamos a confiar em atos, passamos a confiar em esforços pessoais, passamos a confiar em tanta coisa, quando o essencial e único para a nossa salvação é a fé em Cristo Jesus, é a justificação pela fé. Paulo, então, deixa claro que a defesa da fé verdadeira, da fé genuína, custa um preço, deixa marcas, desgasta, traz dificuldades para a vida, tanto que no capítulo 6, nesse mesmo capítulo, no verso 17, Paulo diz assim: quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Lutar pela fé genuína, verdadeira, implica em trazer marcas para o próprio corpo. Então, nesse processo de despedida, porque o capítulo 6 nada mais é do que um conjunto de recomendações finais na conclusão dessa carta, Paulo está muito preocupado com um problema que é consequente. Uma vez que a igreja estava tão preocupada em cumprir rituais, em fazer coisas em favor da salvação, eles estavam se esquecendo da prática, da manifestação do verdadeiro cristianismo, que é o amor, que é a manifestação do amor de Deus. Então, Paulo, nos versos anteriores, ele discute, portanto, com a igreja a necessidade de ser misericordiosa, cuidadosa, humilde, generosa, reverente, disposta a fazer o bem a todos. E nesse contexto, então, Paulo apresenta esse ensino que é muito rico, muito especial, por vezes esquecido, por vezes enfatizado apenas quando pensamos em ação social, ou em algo que a igreja possa fazer na ação social. Quando pensamos em alguma coisa de ação social, nós logo pensamos, logo lembramos, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Mas este ensino vai muito mais além do que uma mera ação social. Ele traz alguns ensinos fundamentais que, de uma forma breve, pelo adiantar do nosso horário, eu quero, então, tentar condensar aqui o máximo possível para não extrapolarmos o nosso tempo de culto normal. Primeiramente, o apóstolo Paulo diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. A irmã Cristina, às vezes, fazer o bem cansa, né? Às vezes cansa fazer o bem. A irmã já se envolveu muito na obra social, não é, pastor Joaquim? Às vezes fazer o bem cansa, né? O ombro, né, abaixa, né? A gente fica meio encurvado, porque fazer o bem exige empatia, exige amor, exige compaixão. Aqueles fazer o bem exige que nos importemos de verdade, porque caso contrário, não estaremos fazendo bem algum, estaremos fazendo apenas um ato de hipocrisia. Mas fazer o bem exige que a gente coloque a nossa vida no processo. Sentimos dor, sentimos incômodo, nos ferimos, gastamos a nossa vida. Fazer o bem implica em colocar a nossa vida em risco. Não é apenas olhar de longe, mas é ir lá, é nos metermos no meio da lama, da guerra, da batalha, da luta, da aflição. Fazer o bem implica em estar envolvido. Fazer o mal é simples. Como é fácil fazer o mal, né? Fazer o mal é simples. Basta dar as costas e fingir que não está vendo coisa nenhuma.
Não é isso? Basta concordar com aquilo que já está acontecendo de errado. Basta ajudar, dar uma forcinha, dar um empurrãozinho de nada naquilo que já vai ser prejudicial para outras pessoas. Isso não exige nada especial, apenas aquilo que é natural, que faz parte da natureza humana, contaminada pelo pecado. Fazer o mal não custa nada, não cansa de forma alguma. No original, cansar-se aqui aponta para perder o ânimo, para se desesperar, de cansaço, temer também. A prática do bem não implica apenas em fazer um favor ou um benefício a outra pessoa, mas implica em conduzir a vida tendo como base o Evangelho, o ensino do Evangelho de Cristo Jesus. E é por essa razão que fazer o bem cansa, e nós devemos tomar cuidado para não nos cansarmos de fazer o bem. Por isso Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. Mas fazer o bem implica em um desgaste na vida. E, queridos, a Bíblia não nos engana quando ela diz que todo aquele que deseja viver de acordo com a palavra de Deus, expressando os valores que a palavra do Senhor nos ensina, isso vai trazer dificuldades. O apóstolo Paulo, falando para esse mesmo conjunto de igrejas, em Atos, capítulo 14, 22, ele, na continuidade da sua viagem, falando para esses irmãos de Listra, Icônio e Antioquia, o texto diz lá em Atos 14, 22, renovando o ânimo, Paulo, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo, preste atenção, dizendo que em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Viver de acordo com a vontade de Deus, viver de acordo com o Evangelho de Deus, viver fazendo o bem, como nos ensina a palavra de Deus, implica em enfrentarmos muitas tribulações, mas com a certeza de que entraremos no reino dos céus. Por mais difícil que possa ser, por mais fora de moda possa ser, às vezes até na igreja, né? Às vezes fazer o bem até na igreja soa mal, né? Às vezes até dentro da igreja fazer o bem não está muito dentro da moda, né? Mas ainda assim devemos perseverar, avançar, porque este é o desejo do Senhor. E Ele está nos convocando para não nos cansarmos. Douglas e Mariane, vocês partem hoje daqui, mas não se cansem de fazer o bem. Não se cansem de fazer o bem, pois esta é a vontade do Senhor. Nós, cada um aqui, individualmente, cada um de per si, precisa refletir sobre isso. Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Paulo, então, emenda na afirmação seguinte, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, você já desistiu de fazer o bem? Em algum momento, reflita lá, visite a sua memória. Em algum momento você já desistiu de fazer o bem? Muitas vezes é de fato difícil, né? Fazer ou tentar fazer o bem, a coisa certa, ajudar, manter o auxílio, especialmente quando não vemos retorno, quando não vemos resultado. Aí aquela sensação, né, de cansaço que leva à desistência logo aparece. Eu me lembrava esses dias passados, viu, Felipe? Eu me lembrava do irmão Jairo Peixoto. Irmão Jairo Peixoto, seu colega como conselheiro de embaixador do rei, lá da Igreja Central de Taguatinga, em Brasília, ele sempre se dedicou à ação social, né, da igreja. E eu ficava admirado muitas vezes, né, porque eram as mesmas pessoas que vinham um domingo, 15 dias depois, né, 30 dias depois, e ali ele pacientemente ajudava aquelas pessoas, né, pacientemente recebia aquelas pessoas e renovava a ajuda, né. Com o passar dos anos, né, eu particularmente já estava incomodado, né, mas você de novo, olha, meu Deus do céu, né. Enquanto eu dizia assim, mas você de novo, né, Jairo vinha e dizia assim, vamos lá, vamos conversar, né. Ele tinha aquela paciência, tem ainda aquela paciência, né, de
ajudar, de estar. Uma ocasião, um desses rapazes, né, veio, né, a mim, depois de muitas e muitas vezes, né, ir lá encontrar comigo. Ele veio assim: me dá um dinheiro da passagem. Né? A orientação era que só a área social resolvia esses problemas. Né? Me dá um dinheiro da passagem, um almoço. Né? E eu falei assim: você sabe que eu não posso fazer isso. Né? E aí ele disse assim: pastor, eu sei que o senhor tem uma mansão lá em Vicente Pires e tal. Eu olhei para ele e disse assim: você sabe o que você está falando? Aí ele começou a rir. Desculpa, pastor, eu sei que não é verdade, não é verdade. Eu falei: tá bom, o Jairo está ali, tá? Eu não trato dessas questões, o Jairo. Né? A turma usa muitas vezes subterfúgios, né? Mas o Jairo pacientemente atendia aquelas pessoas. Meus irmãos, a Bíblia nos diz assim: se não desistirmos. O termo aqui no original aponta para exaurir, perder as forças, perder a coragem, perder as condições. Já fizemos tanto, já nos demos tanto, já abrimos tanto o nosso coração que parece não ter mais nada dentro de nós para oferecer. Meus amados irmãos, a prática do bem, uma vez que é cansativa, nos desafia a sermos perseverantes, pois sentimos sim o desejo de desistir, de largar para lá, porque não está dando certo, porque as pessoas não estão valorizando, porque as pessoas não estão participando muitas vezes junto conosco. Não é fácil, por exemplo, ser honesto em um mundo em que bandidos e corruptos muitas vezes são exaltados. Não é fácil ter uma conduta moral íntegra quando pessoas sem o menor resquício de integridade, moralidade, muitas vezes são celebrados, são celebradas, e aí quem vive de uma maneira correta fica fazendo papel de bobo, papel de trouxa diante dos demais. É muito desanimador buscar a fé quando muitos vivem uma vida descompromissada e muitas vezes são enaltecidos até no meio cristão. O convite, então, é para a desistência. Os Gálatas estavam sendo desobedientes com o Evangelho. Passaram a acreditar que eles precisavam fazer coisas, cumprir rituais, cumprir exigências, cumprir tradições e tantas outras coisas mais, envolver-se com anjos, seguir heresias, etc. A fé que estava sendo sustentada por muletas inúteis, e com isso eles estavam esquecendo da prática do bem. Mais tarde o Senhor Jesus vai falar com a igreja de Éfeso, escreve lá nas 7 cartas da Ásia, dirigidas à Ásia, e falando aos Efésios, o Senhor então diz assim: olha, vocês trabalham muito bem, vocês servem muito bem, vocês defendem a doutrina, olha, de uma maneira assim maravilhosa, implacável, mas eu tenho uma coisa muito séria contra vocês: vocês perderam o amor. Vocês perderam o amor. E quando se perde o amor, todo o trabalho que é feito, ele se torna uma mera religiosidade. Ela se torna esforços pessoais para chegar a Deus, porque o amor, quando é esquecido, desidrata tudo mais que podemos fazer. Paulo estava muito preocupado, Paulo estava cansado de ouvir aquilo que a igreja dos Gálatas estava fazendo. E quando vemos ou sentimos esse tipo de situação, nos cansamos também. E por vezes a vontade é de, como já disse, largar tudo. Alguém me perguntou dias passados se eu estava deixando o ministério pastoral. Às vezes dá vontade, realmente. Aliás, pastor Léo, pastor Joaquim, eu não sei se é a experiência de vocês, pastor Pedro, mas muitas vezes, muitas vezes, nesses meus mais de 34 anos de ministério, muitas vezes eu saí da igreja e disse assim: acabou. Esse negócio de ministério pastoral acabou. Vou para casa, aí faço meu ritual habitual. Ligo a televisão, vou ver alguma coisa interessante, vou comer alguma coisa para dar uma desestressada. É isso? Aí depois, então, quando o sono chega, eu vou dormir. Aí, segunda-feira de manhã, te acorda dizendo assim: o que eu vou pregar domingo que vem? Já passou, é um negócio interessante, já passou. Não sei o que acontece, mas passa.
Não, de modo algum, não estou deixando o ministério pastoral de modo algum. Pessoas, igrejas, circunstâncias, palavras nos cansam-se e muito, né, por sinal. Mas a fé em Cristo e a certeza de que temos algo a fazer e que a nossa vida precisa estar disposta nas mãos do Senhor, não podem se abalar. Douglas e Mariane, a vida de vocês está nas mãos do Senhor. E por mais cansativo que possa ser, e por maiores sejam os convites para a desistência, que vocês permaneçam firmados na disposição de servir ao Senhor, de servir a Cristo Jesus. Senhor Jesus não desistiu diante da cruz. Por mais penosa que ela seria, ele não abriu mão dessa missão. E nós devemos, com esse exemplo do Senhor Jesus, perseverar, não desistir do ministério que o Senhor nos deu e, sobretudo, fazemos o bem, fruto de nossa vida com o Senhor Jesus. Paulo, então, ensina: e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Colheremos no tempo certo. Paulo está usando aqui a ilustração da agricultura, da lavoura, do campo, não é isso? E olha, não há nada mais cansativo, né, do que o trabalho no campo. Tá? Pode ter outra coisa, né? Cansativa também, mas o trabalho no campo é um negócio sério, né? Quando eu fui pastor no interior de Minas, né, eu acompanhava, né, muito de perto, né, ali o trabalho dos irmãos, visitando os sítios para visitar as famílias, conversando com os irmãos. A grande maioria eram produtoras, né, de café. Aliás, cada café era melhor do que o outro, né? Era um negócio legal, né? E lá eu tive que desenvolver a minha tolerância ao café, né? Porque como eu não gostava de tomar café, né, nunca foi meu forte, né, tomar café, mas em cada casa eu tinha que tomar o café, né? Até porque o café que eu estava tomando agora era melhor do que a casa anterior, né? Então, se eu recusasse, era um problema sério, né? Então, a cada casa que vinha, eu tinha que tomar mais uma xícara, né, desse tamanho de café, né? E tinha que dizer: está ótimo, né? Maravilhoso. Para mim, café é tudo igual, né? Qualquer tipo de café está bom. Enfim, e eu vi o trabalho daqueles irmãos, como era difícil preparar a terra, como era difícil semear a terra, como era difícil cuidar contra as pragas. O tempo passava, não era uma coisa para agora, uma coisa que exigia paciência. Plantava hoje, limpava amanhã, para começar a surgir o brotinho, ou então dos arbustos já crescidos, começar então a apontar ali o seu fruto. Passava uma semana, duas, um mês, 2 meses, 3 meses, até que pudesse estar preparado no ponto para a colheita, torcendo e orando para que não houvesse geada, para que não houvesse uma chuva forte ou coisa parecida, que derrubasse toda a expectativa de até que estava sendo depositada ali. Um trabalho penoso, um trabalho muito sério, até o dia da colheita, até chegar a época da colheita. E, queridos, como eles faziam aquilo com alegria, como eles colhiam com alegria, porque eles sabiam todo o esforço que haviam empreendido até então. Queridos, fazer o bem deve ser a nossa meta, mas não devemos desistir, porque não desistindo, nós chegamos à colheita. E essa colheita não é fácil, essa colheita não vem do nada, ela não cai do céu, no sentido que nós normalmente usamos, de ser de mão beijada. E aí, queridos, Paulo, no texto, ele parece apontar para a colheita, não desta terra, mas para a colheita na volta de Cristo, na parousia de Cristo, quando Cristo voltar. E Paulo diz: olha, não devemos desistir, porque certamente vamos colher. Se não colhermos aqui, colheremos, portanto, na eternidade. Naquele grande dia, quando o Senhor, então, nos recompensará pelo serviço prestado à sua obra. Querido, querida, faz parte da vida ver resultados, é natural. Todos nós gostamos de ver o resultado do nosso trabalho. Tenho certeza que muitos aqui ou receberam visitas dos seus filhos hoje, ou fizeram visitas às suas mães hoje. Independente de quem tenha feito, quem for ao restaurante não vou citar, né? não vou incluir nessa, né? Mas aqueles que foram nas casas, né, e provaram, né, o alimento que foi produzido por alguém,
especialmente pela mãe, né? Que a mãe, muitas vezes, no Dia das Mães, ela vai para a cozinha e faz ali o melhor possível, né, para receber os filhos, né? Mas ela também, eu tenho a certeza, né, que ela espera aquela palavrinha assim: está muito bom, mamãe, que delícia, né? Que ótimo, né? E se essa palavra não vem, né, tem frustração, né? Tem reclamação. Eu me lembro que eu era criança, eu visitava com o meu avô, e meu avô tinha uma senhora, que era a senhoria dele. E quando nós íamos lá, ela sempre fazia questão de nos receber também com almoço. Era uma senhora cristã, inclusive. E ela tinha uma maneira, né, muito sutil, né, de extrair, né, o elogio. E eu me lembro que ela dizia assim: olha só, o almoço não está bom não, mas a gente come como remédio, né? E aí, para suscitar, não, de modo nenhum, está uma delícia. Como comer como remédio? Está bom sim, está muito bom, está muito gostoso sim. Todos nós queremos resultados, todos nós queremos ter a sensação do trabalho realizado, ter a certeza de que não foi perdido, não foi em vão. Não foi uma perda de tempo. É horrível concluir que passamos um tempo inútil em nossa vida, nos dedicando a algo que não nos acrescentou em absolutamente nada. É simplesmente frustrante. Há um mito, né, citado por Homero na sua Odisseia, né, que é um mito muito conhecido, de Sísifo. Sísifo era um rei grego que bateu de frente com os deuses, né, e foi condenado a um castigo eterno. Né? E esse castigo eterno era tão somente o seguinte: ele tinha de todos os dias de manhã cedo empurrar uma grande pedra morro acima. E quando chegava lá no alto do morro, aquela pedra subitamente soltava da sua mão, voltava para o ponto origem. Ele tinha que descer e novamente empurrar aquela pedra lá para cima. Quando ela voltava, cá para baixo. Se fosse Fernando, não tinha problema, né, Fernando? Você pega firme ali, né? Mas Sísifo passava e passou a eternidade empurrando aquela pedra que voltava para o ponto origem e novamente era empurrada para cima. É por isso que o filósofo Albert Camus disse que não existe, à luz desse mito, ele disse: não existe castigo mais terrível que o trabalho inútil e sem esperança. Não existe nada mais terrível que o trabalho inútil e sem esperança. O que Paulo deixa claro, no entanto, é que na ótica espiritual, nós podemos até nem ver os resultados hoje, mas há um dia da colheita, quando nós vamos recolher os bons resultados de todo o trabalho que foi realizado, mesmo aquele trabalho que foi totalmente desprezado pelos homens, porque, enfim, a palavra de Deus nos ensina que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aquilo que realizamos para o Senhor, por menor que seja, por mais irrelevante aos olhos dos homens, ainda que por mais desprezado pelas pessoas, ele não é vão no Senhor, se é feito para o Senhor e em obediência ao Senhor. Há uma frase, né, do educador e sociólogo Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi um homem muito proeminente, né, com muitas iniciativas em nosso país, foi o fundador da Universidade de Brasília, por exemplo, foi vice-governador do nosso estado, foi também senador, né, pelo nosso estado. Ele tem uma frase que eu gosto muito, acho muito interessante, esta frase de Darcy Ribeiro, quando ele disse assim: fracassei em tudo que tentei na vida. Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os meus fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Queridos, que coisa interessante, não é isso? Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Querido, querida, muitas vezes nós estamos fazendo o bem, mas parece que o mal vence, né? Fazemos o bem, mas parece
As forças contrárias são maiores. Parece que elas vencem, parece que elas conseguem abafar a nossa voz e impedir a nossa continuidade. Mas, querido, querida, é muito melhor estar do lado que está aparentemente perdendo do que estar do lado que aparentemente está ganhando. Porque o lado que aparentemente está ganhando está contra o Senhor, e no dia certo essa história vai mudar. Querido, querida, nunca somos derrotados quando fazemos o bem, o certo, o que é esperado por Deus, pelo Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Querido, querida, neste versículo, Paulo então deixa claro que os Gálatas deveriam deixar de se preocupar, perder tempo com heresias, com bobagens, com cumprimentos de rituais, com isso, com aquilo, com comunicação com anjos ou coisa parecida. Deveriam se concentrar na salvação que já tinham obtido em Cristo Jesus, e a partir dali fazer o bem, realizar o melhor para o Senhor, olhando para os céus, fazendo com que Cristo Jesus fosse exaltado por meio de nossa vida e de uma vida dedicada ao bem. Eu guardo sempre em meu coração uma declaração feita por Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh foi um missionário indiano, né? Ele nasceu em 1889 e desapareceu nas montanhas dos Himalaias em 1929, quando foi lá pregar o Evangelho mais uma vez. Aquele homem, como missionário cristão indiano, ele pregou da Europa até o Tibete, e lá ele desapareceu, né? Muito provavelmente foi morto por grupos, enfim. Mas ele uma vez foi perguntado, né, sobre qual era a pior coisa na vida. Missionário, qual é a coisa pior na vida? E ele deu uma resposta. Ele disse tão somente o seguinte: é não ter um fardo para carregar. E aí as pessoas, mas como assim? Explique, né, o que é isso. Ele disse assim: eu vou explicar. Uma vez eu estava caminhando, né, e indo de uma cidade para outra. Estava muito, muito frio, a neve estava caindo, né, e percebíamos, né, que vinha uma nevasca, né, e se não chegássemos até uma determinada cidade, horas ali à frente, a tempestade de neve chegaria e morreríamos. Ele estava sendo acompanhado, encontrou-se no caminho com um sacerdote hindu, né, e eles estavam caminhando. E eles disseram: olha, vamos apertar o passo, porque se não chegarmos até tal hora naquela cidade, nós vamos morrer. Não, o frio vai ser tão intenso, nós vamos morrer. E eles iam caminhando, e eles de repente viram uma pessoa caída na neve. Aquela pessoa estava com muito frio, desacordada. Eles pararam, olharam, disseram: está vivo, né? Vamos ajudá-lo. O sacerdote hindu disse assim: não, nós temos hora para chegar, né? Ele vai nos atrapalhar. Mas não podemos deixá-lo aqui. Ele disse assim: foi o destino, então não podemos interferir no destino. Deixa-o aí. Sadhu olhou e disse assim: não, eu não posso deixar esse homem morrer no caminho. Eu vou levá-lo, vamos levá-lo. Ele disse assim: eu não vou ajudá-lo, né, porque esse é o destino, e se você quiser morrer com ele, eu sinto muito, mas eu estou indo embora. E foi embora. Ele, então, olhando aquela situação, né, reuniu todas as forças possíveis e colocou aquele homem nas costas. E começou a andar. E caminhar, muito mais devagar do que o possível, mas começou a caminhar. A nevasca começou a alcançá-lo, e ele começou a reunir forças de dentro de si, e essas forças eram tão intensas que ele começou a suar, né? Olha só, suar na neve, né? Ele começou a suar. E, embora a neve caísse, pelo esforço realizado, aquele homem conseguiu chegar até a cidade onde deveriam ter chegado. E antes de chegar àquela cidade, uma vez que a nevasca já tinha caído, ele passou num determinado ponto e aquele sacerdote hindu estava caído no chão. Ele parou, olhou, ele estava morto, tinha morrido de frio.
E ele continuou a sua caminhada até chegar à cidade, e ele conseguiu fazer isso porque, Fernando sabe disso muito bem, pelo esforço que ele fez, pelo calor que ele emitiu, ele conseguiu se manter vivo mesmo no meio da nevasca. E ele então aplicou exatamente por isso, que a pior coisa da vida é não ter um fardo para levar. Porque muitas vezes nossa vida está tão boa e não queremos nos envolver com ninguém. E é nesse ponto que nós morremos. É aí que nós ficamos na neve, quando estamos ajudando, quando estamos fazendo algo, quando estamos fazendo o bem, quando estamos carregando alguém. Querido, querida, nós nos sentimos motivados a avançar. Fazer o mal não deve estar em nossa agenda. Repito, fazer o mal não deve estar em nossa agenda. Fazer o bem, até quando as pessoas não querem, é o nosso dever. Fazer o bem deve ser a nossa meta até quando der. Fazer o bem deve ser a nossa disposição, e quando isso não for mais possível, trocamos de lugar e continuamos cumprindo a ordem do Senhor, que é: e não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Amém. Querido irmão, querida irmã, você aqui, você que está em casa, que Deus ajude você a fazer o bem em todo o tempo. Que Deus nos ajude a fazer o bem sempre, cada momento, para a glória do Senhor. Queridos, eu disse que o irmão Douglas falaria ao final, e ele vai falar ao final agora. Vamos orar, e em seguida nós temos de ter um momento deliberativo, né? Aí sim o Douglas vai falar, formalizando a sua saída, entre outras questões. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Meu amado irmão, minha amada irmã, você está fazendo bem? Ou você está tão preocupado com outras coisas que não tem tempo para fazer o bem, para fazer o que é esperado do Senhor? Talvez você já tenha se cansado. Renove suas forças, porque o Senhor espera que façamos o bem. A colheita não chega, tudo bem. O Senhor já assegurou que haverá o tempo certo, e no tempo certo colheremos. Deus amado, neste momento, queremos pedir que o Senhor renove nossas forças, nossos propósitos, nossos ideais. Queremos, ó Deus, continuar fazendo o bem, continuar servindo ao Senhor, onde o Senhor disser e mostrar, e que dessa maneira o Teu nome seja glorificado, que possamos estar mais preocupados em fazer o bem, mostrar o amor, do que ficarmos preocupados e perdendo tempo com questões de menor importância. Então, ó Deus, abençoa-nos e dá-nos a Tua graça. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.